Boa noite para quem está chegando. Mais uma live da Step U, que estamos fazendo de forma mensal. E a partir de abril a gente vai começar a fazer nossas lives de forma quinzenal. Bem-vindo, Jaque. Bem-vindo, Carlos. Eu vou já aceitar a nossa convidada, mas antes de eu mandar o link para Jaqueline, para que ela comece a conversar com a gente, eu vou falar um pouco sobre essa nossa convidada muito especial de hoje, para falar do tema saúde mental e emocional. É um tema extremamente relevante para os dias de hoje. Ele já vinha sendo falado, esse tema, pelas pessoas e nas empresas, mas tomou uma relevância muito maior pelo advento da pandemia. Então, nós achamos por bem trazer uma pessoa especialista para falar desse tema com as pessoas que nos seguem. Então, como eu falei antes de vocês entrarem, as nossas lives elas estão sendo transmitidas de forma mensal, mas a partir de abril nós teremos 2 lives, elas serão quinzenais. Então, fiquem atentos, sigam a gente, coloca o sininho lá no Instagram para ficar atento às chamadas, porque tudo que a gente posta, se você tiver com o sininho lá te alertando, você vai saber das novidades, tá? Então, boa noite para quem está chegando. Eu sou Cláudia Lisboa, diretora de conteúdo da Step U, e hoje a gente vai falar sobre saúde mental e emocional. A nossa convidada é a Jaqueline Avelar. Eu vou ler um pouquinho do mini currículo dela, porque é muito extenso, né, gente? Então, eu vou ler o mini currículo, tá, Jaqueline? Bom, a Jaqueline, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga com certificação internacional em Executive Coach, Life Coach. Ela é também formada em psicodrama, dinâmica de grupo, jogos e simulações e consultoria interna. Ela tem experiência em gestão de equipes de projetos na área de recursos humanos, como coach e facilitadora de programas de treinamento e desenvolvimento em empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, a Jaqueline exerce o cargo de diretora convidada para falar de um tema extremamente relevante como esse. A Jaqueline... Oi, Jaque! Oi! Boa noite! Ó, já cheguei descabelada. O cabelo aqui já... Hoje está muito calor, franja né, não Jaque? dá. Não dá. Franja, a próxima vez eu vou tirar uma franja. Não dá. Tá vendo? Ajeita ela. Franja traiçoeira. Boa noite, Não Jaque. Tudo bom, Claudinha? Tudo bom, é um prazer te receber. Eu conheço a Jaque, eu acho que tem uns 2 anos, a gente faz parte do mesmo grupo de consultores. Somos consultores que trocamos entre nós. Toda semana temos um encontro religioso, às sextas-feiras, né? Onde a gente faz troca, se apoia, se escuta, né? Porque quem trabalha com consultoria, a gente também precisa de apoio, tá? Não é verdade, Jaque? Porque isso que eu estou falando, inclusive, tem muito a ver com o tema que a gente vai conversar hoje, que é saúde mental e emocional, né? E com certeza vai estar entre uma das tuas dicas de como a gente mantém isso, né? Fazer parte de uma comunidade é essencial. Boa noite para quem está chegando. Jaque, hoje o nosso tema é saúde mental e emocional e a gente tem essa convidada maravilhosa, que é a Jaqueline Avelar, que é especialista, que vai conversar com a gente, trazer aí o know-how dela, trazer dicas, desmistificar algumas coisas. E Jaque, eu quero começar te perguntando uma coisa. Como é que saúde mental e emocional se correlaciona? Né? O que, afinal de contas, são essas saúde mental e emocional? Bom, quando você fala em saúde, não é uma coisa estanque. Aqui nós vamos falar sobre todo um sistema. E isso, Claudinha, eu chamo que nós temos 4 pilares que realmente movimentam e dão sustentação para qualquer coisa que você queira fazer. O primeiro pilar é a nossa saúde física, é o corpo. Isso que nos carrega, com certeza, é o nosso santuário. O segundo pilar é a nossa saúde emocional. O terceiro pilar é a nossa saúde mental. E claro que o 4º pilar é a nossa saúde espiritual. E entenda que espiritual não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogmas. Espiritual é a sua conexão maior com você. Ou seja, o momento que você tem com você, por incrível que pareça. E são momentos, às vezes, raros que nós temos.
Mas o que nós vamos falar aqui hoje, especificamente, elas não estão separadas, elas são juntas. Mas nós vamos dar um foco maior para este momento que eu chamo do equilíbrio emocional e da agilidade mental, que está dentro da dimensão emocional e mental, certo? Mas as quatro estão juntas. Se você pensar no físico, nós estamos falando de funcionalidade física. Se você pensa na emocional, na saúde emocional, você está falando desse equilíbrio. Não é Perfeito. Não sentir emoção, mas o que eu faço quando a emoção chega. E o mental é a minha capacidade de pensar, de agir, de solucionar problemas num momento principalmente como esse de crise. Principalmente. E era justamente você... esse tema, a gente já vinha conversando sobre isso, inclusive no nosso grupo de consultores, né, Jaque? É um tema que está em pauta há algum tempo. Né? Então, as organizações começaram a se mover para essa pauta, né, da saúde mental e emocional. Né? Então, pelo que você percebeu no último ano, né, a gente completa agora um ano de pandemia, um ano de home office, né? A maioria das pessoas ainda atuando em home office. Como é que você percebeu que esse tema veio à tona de novo? Porque a gente viu um arranque, né? Era tímido e o negócio parece que ganhou uma força. Como é que você vem percebendo isso? Porque eu vou te falar um pouco da minha percepção, né? Eu faço home office há 15 anos, porque eu trabalho com consultoria, sou empresária, então já é um hábito meu. Eu tenho um hábito, eu sei trabalhar em home office. Mas eu ia ao cliente atendê-lo. Eu saía da minha casa, eu fazia o trabalho de back-office, né? Dentro de casa. E na hora da entrega eu ia para o cliente, né? Fazer esse trabalho. Que a nossa amiga Cíntia Menegaso fala muito bem que eu trabalho remoto, né? Eu ficava em casa, mas ia no cliente. Enfim. Só que o home office se tornou algo, tipo... Agora parece que é sempre, né? E eu vejo muita pesquisa falando assim, o home office veio para ficar. Você acha que essa questão do home office que veio para ficar, que andam publicando por aí, ela faz bem para a saúde mental e emocional? É fato isso? Qual é a tua percepção? Bom, primeiro vamos pensar, existem vantagens no home office? Com certeza. Qual é a vantagem? Eu ganho, em vez de estar principalmente em São Paulo, né, Claudinha? Tempo do trânsito, eu tenho um espaço, eu tenho segurança dentro de casa, eu estou fazendo as minhas coisas em casa, então eu tenho um espaço que é seguro, entre aspas, e eu posso otimizar esse tempo para fazer outras coisas que, basicamente, nós tínhamos aqui uma média de gastar 2 horas, às vezes, para chegar no cliente. Isso é uma vantagem. Mas, em contrapartida, tudo tem a vantagem e a desvantagem. Qual é a maior desvantagem que nós temos hoje? A desvantagem porque antes você quebrava. Sabe quando você quebra uma rotina? Você fica em casa, prepara o material, depois você vai no cliente, você entrega, você tem contato com as pessoas, você tem... É como se você saísse de cenários e você mudasse os cenários. Isso é sensacional. Porém, agora, o que era lá fora está aqui dentro. Olha que maluco. Então, agora está tudo junto e misturado. Então, você não tem mais essa quebra. Você faz o material e você entrega aqui mesmo, dentro da sua casa. E com isso ainda vem outras coisas, Claudinha, porque a vida continua dentro de casa. Salvo algumas pessoas que não têm, mas tem filho, tem cachorro, tem vizinho. Hoje mesmo eu estou preocupadíssima se a minha vizinha não vai colocar o funk dela. Porque daqui a pouquinho, se ela começar as pessoas vão entender, pode ela atrapalhar. Sabe? Mas pode atrapalhar. É a casa dela, né? Eu não tenho nada com isso, mas a altura que ela coloca. Então, você tem o vizinho, tem a campainha, tem o cachorro que late, tem um gato. E aí, mistura tudo. E gera um estresse. Porque, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar, até você estar conectado aqui, as coisas estão acontecendo no seu ambiente. E tem outra coisa, você trabalha muito mais. Concorda comigo? É o que eu tenho percebido em mim. Absurdamente. Que até a Bianca está comentando aqui, a falta dessa quebra é muito nociva, né? É muito nociva mesmo, viu, Bianca? Nossa, a Jaqueline vai já falar a respeito disso, vai já falar, né? Porque
As pessoas Calma que eu já parecem vou que chegar lá. esqueceram de... Ela já... Inclusive, gente, se vocês quiserem ir mandando perguntas, podem ir escrevendo, tá? Também tem caixinhas de pergunta, que aí vai ter um momento que eu vou só fazer pergunta para Jaque, mas podem interagir, tá bom? Vamos lá, Eu tenho Jaque. Aí dados tem... estatísticos que eu gosto muito Ótimo. de trazer estatísticas. E se você não tem estatística, parece que você está falando de algum lugar. Tá. Anteriormente, nós já tínhamos casos de ansiedade, de depressão. O Brasil já, é uma triste realidade, o Brasil já estava no ranking, ele tinha 8% da população. Tá E falhando, como que Jaque. estava o ranking global? Ele já estava Você acima, pode repetir os isso dados, antes. Jaque? 5,8% da população com casos de depressão. 9,3% ansiedade. Antes, tá? O Brasil, na situação de depressão, ele era o topo do ranking na América Latina. Ninguém quer ser o topo nesse ranking, mas somos. E o segundo país com maior índice de estresse. Você acredita nisso? Isso já era um ranking lá da OMS há muito tempo atrás. E olha, Claudinha, em 92 Entendi. eu já comecei a fazer um trabalho numa empresa focado nisso, baseado já tinha estresse e depressão. Então, não é um tema tão novo assim. Mas agora... Eu mesmo, há quer 15 saber os anos números? atrás... Quero sim. Eu vou pegar um gancho A disso que você UERJ. falou, porque... Eu vou só Pode pegar falar. um gancho dessa estatística que você falou de depressão e ansiedade. Há 15 anos atrás, eu ocupava um cargo de gerente de RH. E eu trabalhava no ramo financeiro, né? Sistema financeiro. E os maiores números de afastamento, na maioria, eram por quadro de ansiedade dentro da empresa. Sim. Né? Sim. Mas isso também, em Impressionante. 92... É que eu sou precoce, tá, Claudinha? Em 92 eu já trabalhava no RH, mas eu sou uma pessoa bem precoce. Eu fui para lá adolescente. Jovem, precoce, uma jovem precoce. Super, super. Em 92, eu tive um trabalho com um médico na época da empresa que eu estava, até não sei se tem alguém aqui que eu convidei uma colega. Nós sentamos e ele já tinha dito que nós estamos com alto índice de afastamento, de depressão, e sabe as ites da vida, que também são sintomas? Sei. Muito. Sei. E aí, lá naquela época, nós já colocamos um programa que foi muito efetivo. Mas agora, na pandemia, nesse período de pandemia, aumentou em 50% o índice de depressão. Isso no Brasil, tá, gente? 50%. Certo. Ansiedade e estresse. 80%. E sabe qual é o custo financeiro disso? Vamos falar em dinheiro? Vamos. Em termos de custos financeiros, nos Estados Unidos, 190 bilhões ligado à área de saúde é gasto com essa doença, que hoje já virou uma doença, tá? Virou, é uma doença. Dentro da empresa. 615 milhões de pessoas, isso lá nos Estados Unidos, porque é a referência que eu tenho, sofrem de ansiedade e depressão. Sabe qual é o custo disso em termos de produtividade? 1 trilhão. Sabe o que é isso? É muito dinheiro. Muito dinheiro deixando entrar no mercado, dinheiro. gerando a economia, né? Para você ver, né? Para você ver, Jaque, como a gente falha em prevenção, né? Os números ficaram absurdamente alarmantes. Tem gente até escrevendo aqui, Cláudia, tem gente também desempregada, isso aumenta. Isso é fator de risco. Muito! Desemprego, muito. Aumento de custo de vida. Isso eu estou falando na empresa. Agora, imagina no ambiente. Imagina isso na cidade, na sua proximidade. Pode falar, Cláudia. E não à toa, eu vou pegar um gancho que você está falando, não à toa, ano passado foi o maior número de entradas em divórcio, né? Das pessoas também, que você acabou de falar, né? As pessoas começaram a fazer tudo no mesmo ambiente, né? Trabalhar,
professor dos filhos, né? Cuidar de casa, né? E aí, óbvio, quem já estava com quadro de ansiedade, porque tem gente que fica em quadro de ansiedade e não sabe, né, Jaque? E aí tem Não, o gatilho. Aí, de repente, vem um gatilho. tem. E aí o gatilho Exato. pode ser N coisas, que é só a gota no copo que transborda, e aí É. faz a pessoa começar a entrar em pânico mesmo, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Também não vamos dar só Opa! notícia. Hoje, se você pensar em termos de dólar, tá? Cada dólar que você investe, aqui eu não estou falando em imposto, eu estou falando em investimento nessa área de saúde, de prevenção. Vamos começar a pensar em prevenção, mas tem também a questão da cura. Isso. Em prevenção, eu acho que esse é um caminho. Prevenção dessa doença, seja na empresa, na cidade, em qualquer lugar, você tem $4 de retorno na produtividade. Então, Olha que vale o maravilha. investimento, certo? É. Aqui nós Por estamos isso falando de que. produtividade, eu não quero falar, eu entendo as pessoas que realmente estão precisando. Mas por que eu falo produtividade? Porque nós estamos falando para empresas, mas estamos falando para pessoas também. E Sua é importante física, que as é. empresas percebam qual é o papel delas, qual é a responsabilidade delas também, social, para cuidar disso, no entorno. Não é só a saúde da equipe dela, mas desse entorno que está ali. Porque Já teve ela até tem. uma pergunta aqui com relação a isso, né? O que é possível fazer, né? A pergunta da Suzana. O que é possível fazer, Jaque, para minimizar o aumento e o afastamento dentro da companhia por questões emocionais, né? É saúde mental Tá. e emocional. O que as empresas Nossa, podem, já que você amei introduziu? isso, amei a pergunta. Hoje, e aí eu vou falar da minha experiência, tá? No passado e do que eu venho acompanhando. Hoje é possível você trabalhar com um programa de prevenção dentro da empresa, mas só que o programa ele não pode ser um programa com uma visão única. Eu não posso olhar só para o indivíduo. Eu tenho que olhar para Tá, o indivíduo inserido em um grupo e esse grupo inserido numa organização. Então, ele tem que ser um programa sistêmico. Se nós estamos falando de saúde sistêmica, o programa tem que ser sistêmico. Temos que tomar muito cuidado, viu, Claudinha? Por quê? Porque você está falando em emoção, você está falando numa ferida, certo? Você está falando de pessoas. Então, é muito uhum. sério. Esse programa ele tem que ser por profissionais especializados. Eu me preocupa muito essa onda. Hoje está todo mundo falando em saúde mental. Gente, nada contra. Eu não estou dizendo que as pessoas... Mas a minha pergunta é, como que essas pessoas realmente vão tratar? Elas são especialistas? Porque isso não é para ser cuidado com um simples coach, porque nós somos coaches também, né? Não, mas Uhum. tem que ser um especialista da área de saúde. Nós temos que pensar, e é multidisciplinar. Aqui, se eu estou falando das dimensões, eu tenho que pensar em aquela prevenção, que é eu vou ajudar as pessoas a não adoecerem. Eu tenho que pensar também nas pessoas que já estão numa régua e eu tenho que pensar em quem está doente, que é o tratamento. O tratamento, aí tem que ser também multidisciplinar. Psicologia, às vezes tem química. Eu não vou entrar nessa situação aqui, porque isso é muito específico. Combinado? Mas vamos pensar em termos de prevenção e de melhorar, minimizar o impacto de algumas pessoas que já sentem já Porque sentem é legal você sintomas, tá? fazer esse recorte, né? Tem É, a empresa trabalhar o tempo todo com prevenção, porque tá aí os números isso, alarmantes para a gente ver que não isso, estão mentindo, né? E tem quem já está no olho do furacão, como é que a empresa cuida de quem está já no olho do furacão, né? Porque tem, sim, né? Como é que ela faz tem, isso? tem, Para tem. precaver que quem está lá se mantenha bem, e para quem já entrou nesse declínio, o que ela faz para poder resgatar, né, esse colaborador, Isso. trazer ele de Bom, volta? a primeira coisa, a empresa tem que ter esse olhar. Eu acho que é muito importante as empresas começarem a diagnosticarem. E como que eu posso fazer o diagnóstico? Você deve ter uma equipe médica dentro da sua empresa, médico do trabalho, tem que ser uma equipe multidisciplinar.
pessoas que trabalham no RH, se você tiver psicólogos, ótimo, se não tiver, mas pessoas que trabalham para já fazer esse levantamento. Como é que está? As pessoas, como elas estão? As pessoas estão se sentindo ansiosas, angustiadas. Eu acho que tem essa questão do olhar, do diagnóstico. Muitas vezes, quando você tem a medicina dentro, você faz isso com muita propriedade. Você tem que ver esse levantamento de afastamento, de sensações. E também você tem que criar um espaço, Cláudia. Sabe um espaço de acolhimento? Um espaço onde as Espaço de pessoas escuta, tenham... né? Você acha que os Isso, líderes podem fazer esse perfeito. papel da escuta? Olha, eu diria que se der mais um trabalho Deu um que ele delay poderia, agora, mas mas assim, o que líder, eu sou líder. ele é um vetor, ele é um cara que faz essa ligação. Eu costumo dizer, quando eu trabalho com coach, Pois é. Porque ele principalmente está em nesse contato período, direto com as pessoas, né? sim, o líder, Viu, ele Jaqueline? tá Eu te em perguntei, contato. é o líder que está lá na ponta? Sim, sim. Qual é o papel dele neste momento? Ficar atento, sentir a mudança de comportamento, que as pessoas começam a mudar o comportamento. Então, observe isso, se aproxime, tenha, eu costumo dizer o seguinte, tenha esse olhar para a pessoa, sabe? Saia dessa coisa só de ficar cobrando, e olhe para a pessoa. Se ela tinha um comportamento de entrega, ela era uma pessoa extremamente responsável, de repente ela mudou esse comportamento, tem alguma coisa errada. Presta atenção nisso. Vá lá, entender o que está acontecendo. Esse é um papel do líder. Mas eu não estou Criar uma dizendo para o agenda líder... específica de escuta, né? E isso, eu sempre digo para os meus coaches, para os meus coaches, o seguinte: quando eles estão, quando eles têm equipes, e principalmente na pandemia, eu dizia muito, você está atento à sua equipe, está cada um na sua casa, mas você está sabendo o que está acontecendo na casa deles? Porque isso agora, pensa que a empresa está lá, pensa que a sala de trabalho está lá. Você está atento a isso? Então, isso é muito importante. Então, primeiro, essa atenção. E primeiro contato é o líder com a equipe. Não tem outro. Sentiu qualquer coisa, vá atrás, peça ajuda. Agora, tem um detalhe, o líder tem que se olhar também. Aí Também. começa isso. Tem até O uma coisa líder aqui. também tem que sentir. Só um instantinho, que a gente não pode perder essa pergunta do Gustavo, que ele está falando assim, por que deve ser a empresa responsável em cuidar da saúde mental, visto que as ansiedades não são só do trabalho? Temos que trazer o indivíduo da liderança da sua vida. A gente vai falar do indivíduo também, tá, Gustavo? Isso! É porque Não, a Jaqueline primeiro vai falar da organização e depois ela vai falar do indivíduo. A gente não esqueceu disso, não. Você tem toda a razão. A gente tem que ser protagonista, porque... Mas ela trouxe alguns dados estatísticos, não sei que horas você entrou na live, mas ela trouxe alguns dados mundiais, ela trouxe alguns dados estatísticos do Brasil. Aí a gente está falando um pouquinho de organização. Depois a gente vai falar de nós, porque nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Sim. Então, inclusive agora, né? Temos que entender também que as pessoas, às vezes, elas nem percebem que elas estão... Foi o que eu acabei de falar, tem gente que não percebe. Eu nem estou dizendo que o líder tem que ir lá resolver, não. Mas ele pode estar atento, sentir, perceber e buscar ajuda. Buscar ajuda ou ajudar essa pessoa. Vou dar algumas dicas que são possíveis de fazer. Só que, gente... Eu posso dar até um testemunho meu. Eu sou empresária, né? Eu sou sócia fundadora da StepU e eu tenho outros 3 sócios. No primeiro onda da pandemia, Jaque, lá para o meio de junho, eu tive uma crise de ansiedade, só que eu não tinha percebido que eu estava ansiosa. A minha sócia, a Lorena Lacerda, numa das reuniões que a gente teve, que a gente se reúne toda segunda-feira, ela observou que eu estava diferente. O que ela fez? Me ligou na sequência. E ela não ela é minha amiga, ela é minha sócia. Ela falou: o que está acontecendo? Você estava muito diferente hoje na reunião. Eu falei: diferente como? Porque eu nem percebi. Eu falei: você ficou calada, você não é de ficar calada. Aí quando ela me falou isso, eu percebi que o meu sono não estava bom. Aí foi caindo minhas fichinhas, sabe? Aí ela falou assim: olha, amiga, eu não sou especialista, mas eu acho que você está com um quadro de ansiedade. E eu tava, Jaqueline.
Eu fui para terapia, fiz terapia online, fiz tratamento com floral, porque eu acredito e gosto, né? Fiz tratamento com essências. Foi o que me puxou, porque se eu tenho autoconhecimento, eu sempre falo isso, sabe, Jaque? Se você tem autoconhecimento, o autoconhecimento te ajuda a retirar rapidamente de um estado desse, não vai te livrar de entrar, entendeu? Ninguém tá Sim. imune, não. De entrar, é ou não é? É Mas você verdade. vai conseguir buscar ajuda mais rápido. Se você tem baixo autoconhecimento, o bicho vai pegar. Mas às vezes, foi como você falou, eu preciso de olhar de alguém que está de fora. Alguém que pode Sim. ser meu líder, né, dentro da organização. Alguém que pode ser um amigo. Alguém que pode ser um sócio e amigo, que nem a Lorena fez por mim, né? Um E, inclusive, familiar, tive uma muito... pessoa que O te familiar. conhece E eu estava muito. sozinha, minha mãe não estava aqui, eu estava sozinha há 4 meses, para piorar, entendeu? O meu estado estava Sim. só há 4 meses, né? Então, E você tem aí, toda a razão. esse olhar, eu quero que as pessoas entendam que eu não, como eu disse, eu não estou colocando a responsabilidade no líder em hipótese nenhuma. Eu estou dizendo, dentro da empresa, quem é o primeiro que pode enxergar e ver a mudança de comportamento é o líder. E aí ele pode ajudar essa pessoa. Gente, a ajuda muitas vezes é uma boa conversa, é um acolhimento, é um ouvido, sabe? Não é você, mas é o se posicionar, o colocar e o entender como que eu posso estabelecer. Isso até é humano. E aí, agora, a pessoa pode também, se ela tiver em condições, se ela tem um autoconhecimento, ela percebe que tem alguma coisa errada, que ela está dormindo mal, isso é um sintoma? É. Eu tô perdendo, eu estou esquecendo coisas, isso é um sintoma? É um sintoma. Eu tava É, também, esquecendo. sabe? Sabe aquela coisa de repente, você está fazendo alguma coisa, daí a pouco você paralisa e fala assim, eu não quero sair daqui, não. Isso é um sintoma, Dormir sabe? demais, dormir de Dormir menos. demais. Olha, tem N sintomas. Infelizmente, eu não posso generalizar, mas cada um vai ter o seu sintoma. Sim. A Por- primeira coisa é, se você tem condições de perceber a mudança do seu comportamento e você não sabe o que fazer com isso, peça ajuda. E aí, gente, eu não estou nem falando de ajuda, eu vou atrás. Não. Apesar que é um investimento quando eu busco, como você buscou terapia, como você buscou se cuidar com aquilo que você acredita. Peça ajuda, primeira coisa. Sentiu. Isso, Agora, são sintomas leves? Eu posso minimizar isso? Pode. Olha que boa notícia. Está tudo nas suas que mãos. ótimo. Como que está isso tudo nas minhas mãos? Lembra que eu falei dos pilares? Lembra que eu disse Uhum. que nós temos uma questão sistêmica? Como que eu consigo ajudar? A primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que olhar para mim e pensar o seguinte, eu sou muito importante. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Por quê? Não, mas a minha família é importante. Sim, mas eu tenho que me sentir bem para eu poder, inclusive, eu preciso ajudar. E muitas vezes, Claudinha, nós ajudamos várias pessoas e esquecemos de olhar e É. perceber que nós precisamos de ajuda. Então, o primeiro ponto Fazemos é esse. Se autoabandono, olhe. né, Jaque? Isso. A gente faz Se autoabandono olhe. com a gente. Eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos, eu cuido de todo mundo. E me abandono. Simples assim. Exato. Então, comece a olhar para você e sentir. Eu tô esquisita, porque a gente sabe quando nós estamos esquisitos, não sabemos? Você começa a sentir Uhum. algumas coisas diferentes. Estou esquecendo, sabe? Eu não sou mais a mesma coisa, tô. Esse é o primeiro ponto. Se eu não souber o que fazer, peça ajuda, converse com. Sempre tem alguém que possa te ajudar, porque às vezes nós não conseguimos mesmo encontrar o caminho sozinho. Mas a primeira coisa é você tomar consciência. Segunda coisa, como que está essa minha relação com o meu, sabe, com aquilo junto e misturado? Como que está a minha relação com o trabalho? Eu acordo de manhã, Uhum. sento na frente do computador e fico o dia inteiro trabalhando e só saio no final da noite, almoço no computador, sabe? Sabe uma loucura dessa? Às vezes esqueço de ir ao banheiro. Jaque. Às vezes salva a nossa vida, Gente, viu, vocês estão Cláudia? vendo a...
Tem Oi. alguma pergunta? Deu um delay aí. Deu um delay. Você tá aí comigo, Jaque? Gente, dá um ok para mim ou manda mensagem para ver se vocês estão vendo a Jaque. Então, peraí. Jaque? Oi, voltou. Oi? Oi, Voltei. voltou. Deu um delay. Deu um É, delay. isso também Sim, o que você tava estressa, viu? Perdi porque cortou. Isso estressa. Isso estressa. Eu estava falando do quê? Onde que eu cortei? Isso estressa, que você está no meio de uma reunião. Você tava Para a internet. Esse estresse. Fala internet, causa nível de estresse. Não, a gente estava, na verdade, eu te interrompi aquela hora lá atrás para você falar. Eu estava dizendo que as pessoas iam falar, que a gente ia falar de organização e pessoas. Aí você fez um parêntese para falar que a gente tem que ter o autocuidado, né? Isso. Então, cuidar primeiro de si, para depois cuidar do outro. Isso é o primeiro ponto. Né? Se auto-observar. Isso. Primeiro ponto. Tem alguma coisa esquisita? Tenta ver o que está esquisito e procura, conversa com alguém, sempre é bom. Segundo ponto, você trabalha 24 horas, 12 horas sem sair da frente. Isso não é bom, gente. Isso é acúmulo. Só mostrar uma coisa para você que eu acho que é interessante. Sabe o que é a depressão? É o excesso de passado. Sabe aquela pessoa que fica chorando aquilo que ficou lá atrás? Depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Eu fico toda hora querendo saber o que vai ser amanhã, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Estresse, excesso de presente. O que eu chamo de excesso de presente é muita coisa, fazendo muita coisa hoje. Sabe aquela agenda que tem 8 horas e que você quer enfiar coisas para 24? Ou 48, gente, né? Eu já ouvi gente falar. Não tem estresse que sobreviva. Fala sério. Uhum. Né? Olha, por isso que é importante, gente, da gente saber gerenciar nosso tempo, né? Adquirir técnicas. Exato. Aí eu vou fazer agora um parêntese aqui, que é um jabazinho para a StepU. Se atualizem, busquem técnicas, né, de alta performance, que é a gestão do tempo, a questão que a Jaque falou também, desenvolver inteligência emocional. Então, invistam em vocês, né? Invistam tempo para aprender. Eu não sei fazer isso que a Jaqueline está falando. Vai buscar um curso para fazer. Busca um curso, um aprendizado, né? Uma leitura para fazer. Buscar alguém para te mentorar que sabe fazer. Né? Então, busca, porque hoje está cheio de informação, Jaque, para isso, é ou não é? A gente, como falou o Gustavo aí, se protagonizem, né? Exato. Você é a pessoa mais importante do mundo. Começa por aí. Se olhe. Gente, isso não é egoísmo, isso não é arrogância. É diferente. A Suzana tá pedindo, olha, eu vou repetir porque cortou o que tu falou. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E estresse é excesso de presente. Foi isso que ela falou. É fazer muita coisa hoje, tudo, sabe? Parece que amanhã não vai chegar e o que eu deixei de fazer ontem eu quero fazer tudo hoje. Isso gera estresse. E aí, o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de pausas. Gente, você precisa de pausa. E aí, isso é genético, isso é físico mesmo, é uma necessidade. Se programe, sabe, não enfie 10 reuniões, uma atrás da outra, porque você precisa ter um tempo de, sei lá, gente, não precisa muito, 5 minutos. A cada 2 horas, em frente ao computador, se dê esse tempo. Levanta, vai dar uma volta, vai tomar uma água, lembre-se de ir ao banheiro. Isso também é fundamental, viu, gente? Tem gente que passa o dia inteiro sem beber água. Tem gente que passa o dia inteiro sem beber água. Lembra que eu falei da funcionalidade física? Se eu não tomo água, se eu não tenho uma alimentação... Aqui, ó. Se eu não tenho uma alimentação saudável, se eu não tenho um bom sono, o meu corpo vai gritar. E aí, é óbvio que o emocional e o mental ficam comprometidos. Não tenha dúvida disso. Agora, tem um outro detalhe, viu, Claudinha?
Você sabia que a sede, quando você sente sede, é porque você já está totalmente desidratado? Sabia Sabia disso. disso? E Sei. as pessoas, às vezes, eu nem lembro de tomar água, eu só lembro a hora que eu estou com sede. Filho, a hora que você está com sede, você já desidratou. É. Então, tudo isso, E as essa pessoas nem pausa. se tocam que isso faz você inchar, né? É líquido que incha, não é falta dele. Vai fazer você. É a falta de hidratação que vai fazer você inchar. Isso. É Então, toxina, sabe? porque se o seu organismo não estiver bem hidratado, ele produz toxina, né? Então, você incha. Verdade, É isso. verdade. É. E isso, Claudinha, significa, essa pausa significa você dar um respiro. E aí, gente, imagina cabeção, você está ali tentando solucionar um problema. Você está numa reunião, o coração está desse tamanho, vários conflitos, várias pessoas falando. Aí você sai dessa reunião, entra para outra, sai dessa, entra para outra. Sem dar uma pausa? Gente, o celular, quando a bateria acaba, você não tem que carregar? O computador não precisa carregar, o seu carro, você não tem que colocar gasolina para andar. E Por que a você, gente né? não dá uma pausa? Por que a gente não se alimenta, não toma água, vai ao banheiro? É básico, é fisiológico. Então, esse é outra dica que eu dou. Faça pausas, muitas pausas ao longo do dia. Não Ainda precisa mais, ser pausa de 2 horas, mas assim, ainda mais 5 minutos, agora, né? Ainda mais agora que a gente voltou de novo para o principalmente. lockdown. Teve gente que já Uhum. estava fazendo híbrido, eu tenho clientes que já estavam indo 3 vezes por semana para o escritório, e agora voltou tudo de novo para o home office, né? Full Sim, time. E alguns sim. lugares do Brasil, porque hoje eu conversei com algumas pessoas na região sul que não estão passando por isso ainda, né? Mas Sim. a nossa audiência que entrou agora, é importante as dicas que a Jaque deu até agora, tá, gente? Para a gente É. poder ter o E você vê, são autocuidado. coisas simples, Claudinha, mas sabe por quê? O simples nunca é fácil. Hoje eu estava Não, conversando com não uma é. grande parceira, que é a minha parceira nesse programa que a gente implementa nas empresas. Ela é maratonista, ela trabalha com qualidade de vida, é educadora física, então eu tenho essa parceira. Ela sempre fala isso, nós conversamos muito sobre isso. O simples de um beijo para você. Deixa eu mandar um beijo para ela, que se ela estiver aqui, ela vai reclamar que eu não mandei o um beijo para ela. Nós conversamos sobre isso hoje. O simples nem sempre é fácil. Mas sabe quando é É. que o simples se torna fácil? Quando eu coloco o simples no hábito. Não é simples você levantar e tomar uma água, não é simples você levantar e ir ao banheiro, Mas por que eu não faço? Porque eu esqueço. Isso é tão simples que eu me enfio numa reunião e esqueço disso. Então, coloque despertador, Uhum. põe o seu relógio para despertar até você criar esse hábito, porque depois ele vira lugar É. comum, zona de conforto. Faz sentido o que eu estou falando? Faz Gente, total. fala aí se faz sentido. Tá vendo? Tem Nem duas precisa perguntas de aqui na ir para o caixinha, ó. psicólogo. Como conscientizar e quebrar o tabu, né? A Maristela colocou aqui. Maristela, ela tá aqui, eu já vi que ela escreveu várias Oi, coisas aqui. Mari. Ela já viu, eu acho que ela A mandou Gi antes, mandou a um Mari, beijo aqui. a Maristela mandou antes a pergunta, a Jaqueline já vem falando, né? Como quebrar esse tabu, né? Criar novos hábitos. Ela falou da questão de você Isso, se autocuidar, de perceber o isso. seu corpo, né? De fazer as pausas. É muito Isso importante, é né? ser protagonista, viu, gente? Isso é você É, olhar para você. E você tem que cuidar de você para depois você cuidar do outro. Não adianta você querer isso. cuidar do outro sem cuidar de você. Uma terceira coisa, tudo isso é grátis, hein? Nada disso Até custa. Quer agora as dizer, dicas que a você deu é de água grátis. Como diz o é de Paulista, é de grátis. grátis. Aproveita, porque hoje em dia não está tudo grátis. Sol. Ela está Sol falando do é tabu vida. para falar de saúde mental, a Maristela. Ela quer saber como a gente faz, eu acho que nas organizações, né? Como é que a gente faz para quebrar o Tá. tabu de falar de saúde mental? Guarda essa Eu pergunta para você acho que responder. hoje a necessidade termina obrigando a gente a. Hoje as empresas já têm essa consciência. Por quê? Pela dor, tá, gente? Não foi pelo amor, não. Porque pelo amor já era para ter sido lá atrás. Vamos combinar, Porque né? senão tinha Então trabalhado agora com ou vai programas de ou vai. prevenção, né, já que se tivessem É, olhado para isso antes, a gente estaria mais sim, bem preparado para uma pandemia sim, ou para qualquer sim, situação como essa de emergência, né? Que a gente viu sim. que a gente não está.
E isso que você está falando, legal a pergunta da Maristela, porque até eu, como coach, muitas vezes eu estava fazendo sessões com algumas pessoas e percebia claramente que o problema dela poderia ser resolvido com uma psicóloga. E eu falava, olha, esse assunto que você está tentando trazer para a nossa sessão não é comigo. Você precisa procurar um terapeuta. Teve muitos coaches que ficaram chateados comigo, sabe, Maristela? Mas não, porque tinha gente com preconceito, agora diminuiu, mas eu comecei a ser coach há 15 anos atrás. E quando eu falava isso, eu sou administradora, Jaque. Eu trabalho com desenvolvimento de competências, skills, entendeu? Se você vier até mim querendo trabalhar sua comunicação, eu posso te ajudar. Mas a pessoa trazer coisa do passado, trauma, não é comigo. Então, eu tinha que falar. Falei, olha, a sua questão é com o psicólogo. E é um tabu. Ainda algumas pessoas se sentem ofendidas quando a gente fala para buscar uma terapia. Porque as pessoas ainda estão com aquela mente de que psicólogo é para gente que está doente ou doida. Não, gente, psicólogo é um investimento para te ajudar a pensar na vida. E não é só quando eu estou com problema. Busque antes. Busque antes. Não é porque eu sou psicóloga, não, mas é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida. É isso. Te garanto. Passe, porque não é só para... O psiquiatra pode até ser, mas mesmo assim, hoje tem muita gente que vai no psiquiatra porque às vezes precisa de um ajuste químico. Não é que ele está doido. Mas e que também não é problema. Às vezes eu estou desequilibrado, por N motivos, inclusive. Entendeu, Jaque? Que aí vai a minha quarta dica. Olha a minha quarta dica, anotem, peguem papel, anotem essa quarta dica. Quem me ajudou a agir hoje também, que é a nossa farmacinha natural fabricada por este nosso corpício. Sabe qual é? Você já ouviu falar da endorfina? Olha! Já? Muito bom, endorfina, já. Endorfina, você pode explicar para o nosso público aqui. Vou explicar. A endorfina é um hormônio, que até hoje eu ri muito com a Gi, que ela falou assim, é o hormônio do super-herói. É o hormônio que gera euforia. Sabe aquele hormônio que você fala, eu posso, eu Superman, consigo, eu vou, porque eu sou bom? É a endorfina. E sabe como que eu gero endorfina no meu corpo sem precisar tomar endorfina? Se precisar, tudo bem. Fazendo atividade física. Atividade que, entre aspas, assim, atividade forte, que gere essa aceleração do seu metabolismo. Pode ser caminhada, corrida. Eu não estou dizendo para ninguém se tornar maratonista, mas uma caminhada forte, isso já gera endorfina. E a endorfina é muito bom quando você consegue gerar endorfina. Esse é o primeiro hormônio, a farmacinha natural que o seu corpo fabrica. E, gente, atividade física você pode fazer em casa. Pode subir e descer a escada do prédio. Só tem um fazer uma faxina. Fazer uma faxina, vai ajudar as esposas, inclusive. A atividade física, subir e descer a escada do prédio, 2 andares é suficiente. Pelo amor de Deus, você não vai subir 9, você nunca subiu, que você infarta. Aí você morre. Verdade. Tá? Então, toma cuidado. Tem algumas coisas que tem que... Segundo hormônio, que é sensacional, que é a serotonina. Quem já ouviu falar? Hormônio da alegria. Hormônio da alegria. As mulheres sabem da onde. A serotonina é um hormônio muito legal também. A serotonina é o hormônio da felicidade. Tem em algum lugar chocolate? Chocolate tem serotonina. Cuidado com a boca. Mas é bom. Excelente. Mas, às vezes, não é adequado. Aí, onde que eu posso pegar? Olha que dica fantástica. Sabe quando que eu gero serotonina? Quando eu me sinto importante para alguém. Sabe quando você
é Ou reconhecido, seja, você se sente importante. você prestar favor para alguém, né? Você Isso! ajudar. Isso! Quando você se sente importante, útil para alguém. E ainda de quebra, você ainda pode ajudar uma comunidade. Então, quando você se sente Fazer importante, a trabalho serotonina voluntário, vem. né, Ah, Jaque? também filme triste também é bom, viu? A É Gi mesmo? falou, filmes tristes que chora também gera serotonina. Mas, não, Porque a não. gente está, na verdade, gerando empatia com o Não, personagem, né? desculpa, esquece o Não filme é? triste. Não, esquece, Não é filme esquece. alegre, não? Não, é lembrar de bons momentos. O triste vai chegar ainda. Lembrar de bons momentos. Sabe quando você pega fotografia e olha as Uhum. fotografias do passado e lembra dos bons Adoro. momentos? Quando você pega um filme antigo, aquele filme lá que aconteceu daquela festa, você lembra dos bons momentos? Colocar música alto astral também, que a gente gosta com um ritmo mais Música que te vibrante. faça remeter para alguma coisa legal. Então, quando você se sente importante, você lembra de bons momentos, você gerou serotonina. Perfeito. Outro hormônio, e é o hormônio da felicidade. Olha que legal. Olha. Euforia é o top, né? Felicidade é Uhum. aquela coisa gostosa que te deixa, É. né? Show. Energizada, É, feliz. muito bom. Olha Vem aí, o gente, a Jaque tá terceiro. dando a farmacinha natural pra gente. Ela falou de serotonina agora e falou, qual foi o anterior? Da endorfina, que é a Endorfina e atividade física. serotonina. Ela vai falar de Isso. mais dois, né, Jaque? Isso. Que é a Esse é farmacinha que a gente tem dentro da gente e como a gente pode acionar isso. essa farmácia. Natural. Esses quatro hormônios que ela vai falar são os hormônios que fazem a gente ficar equilibrado, né, gente? Manter um certo Isso. equilíbrio. Vai Não, lá, qual é o é o terceiro? hormônio que gera o prazer, o bem-estar, que dá uma sensação Perfeito. boa, que te evita de se sentir deprimida, triste. Gente, eu não tenho nada contra a depressão. Ah, desculpa, a A tristeza. A tristeza. tristeza ela é legítima. Mas não vamos ficar na tristeza, vamos para a alegria. Isso aqui não é poliana menina, não, tá? Não é aquela coisa de otimismo, não. É possível. Perfeito. É possível, Lógico. tá certo? E você E está aí, ensinando as pessoas a se protagonizarem, isso que é importante. exato. Então, você não precisa, né? Mas se quiser ir para É. o psicólogo, Espero que tudo o bem. Gustavo não tenha ido embora, que ainda esteja aí para ele ouvir, porque ele foi a queixa dele. A gente vai falar só das empresas e as pessoas, né? Pergunta para o Gustavo se está indo bem agora. A, ox, a Ocitocina. ocitocina. Citocina. Ocitocina. Ai, gente. Sabe onde que você gera ocitocina? No abraço. Infelizmente, nós não podemos abraçar. Mas quando você Mas a se gente sente. abraça, vamos fazer assim, ó. Se abrace, o aconchego, certo? Aqui, quando você se sente acolhido, quando você acolhe alguém, sabe o aconchego? Ele gera a Uhum. ocitocina. Aí a ocitocina, ela dá aquela sensação, né, de, sabe, de... Relaxamento, A né? mãe, Tipo, quando está amamentando, ela tem o hormônio da ocitocina, que ela põe o filho. Olha que legal. uhum. E aí vem o quarto O quarto hormônio. ingrediente da farmacinha. Quarto hormônio. Esse agora eu deixei por último. Dopamina. A dopamina, ela gera quando você inicia alguma coisa, quando você inicia alguma meta. Sabe aquela coisa, por exemplo, hoje eu ia fazer a live aqui com você. Então eu fiquei mexendo, olhando, falei no que eu vou abordar, é tanta coisa, mas eu quero abordar. Então, enquanto eu estava ali montando o roteirozinho, e agora que eu estou fazendo, a minha dopamina está ótima, porque eu iniciei e estou concluindo. Então, olha que coisa legal. E aí eu não estou dizendo grandes coisas, mas pequenas coisas. Pequenas Comece. atividades. Então, você tem esses 4 hormônios. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu sou apaixonada. E vai de graça. Eu adoro dançar, então eu ponho muito. Quando eu começo a dançar, é uma atividade física de impacto. Então, o dançar. Quando
eu estou dançando, vem a serotonina, porque eu sinto prazer em dançar. Claro, me sinto acolhida pela música, pelo ritmo. E aí fica a dica. Comecem a fazer alguma coisa. Ah, eu não posso ir para dançar, eu ponho música aqui e danço. Um dia Dança eu danço sozinha. samba. Sozinha! Claro! Por que não? Sabe? Ai. Então, é mais ou menos assim. E aí, isso são exercícios? Ah, você está doido. Não, se você fizer isso e começar a alimentar esses hormônios em você, o seu bem-estar vem, as coisas equilibram, certo? E tem um outro, que esse aí, eu falei, o cortisol, ele é o hormônio regulador de todos. E Sim. ele é gerado à noite, quando você dorme, certo? Então, durma Certo. bem também. Ah, mas Jaqueline, eu tenho filho pequeno, você não sabe como é que é, as crianças acordam, não sei o quê. Mas, pelo menos, se programe para não ficar muito tempo, porque muitas vezes nós vamos para a cama e ficamos no celular, não ficamos? Fala Pois sério. é. Na verdade, o sono tem muito mais a ver com a qualidade do que com a quantidade, né, Exato, Jaque? Tem exato. gente que dorme Porque, muito, mas não dorme bem. sim, Então, porque também, se você não dorme bem e você fica o dia inteiro estressado, aí você faz o inverso, porque o cortisol perfeito. aumenta, e aí ele pode gerar as doenças como o próprio diabetes, porque ele aumenta a insulina, ele faz você gerar mais É. insulina, e aí você tem alguns hormônios. Então, fica a Aí dica do agora, hormônio aí. eu vou fazer um pequeno resumo aqui. A gente está falando da Tá, saúde eu só mental. queria fechar uma última dica, porque eu acho que é muito importante, pode ser? Que é a Pode, dica lógico. do detox online. Sabe qual é a dica do detox online? Tira um dia da sua semana. Claro, não um dia que você está trabalhando, principalmente quem trabalha, que trabalha online, tira um dia para você ficar offline. Off, total. Sem olhar para a rede, sem olhar para o WhatsApp. Tira um dia na semana. Você vai ver o tanto que você consegue restaurar toda a sua mente. Certo? E Perfeito. principalmente, aí é um detox emocional. Pare de olhar essas notícias ruins, vamos gerar boas notícias, vamos trazer bons exemplos, vamos trazer bons... Você já percebeu, Cláudia, que hoje em dia as notícias ruins elas estão muito mais em voga do que as boas notícias? Aí você fala, mas será que só tem coisa Sim, ruim? lógico. Não, tem muita coisa boa na vida. Só que o que está Tem. aparecendo é É ruim. assim, eu acho que Então, assim, as pessoas elimine. não devem ficar alienadas, mas assiste um jornal, não assiste 10, né? Jornais que estão com o mesmo assunto. A informação, mesmo que a gente não procure, hoje em dia ela chega na gente, né, É Jaque? verdade, é Então, se você fica o verdade. tempo todo procurando na televisão ou na internet notícias sobre Covid, você vai ficar mais alarmado do que você já está. Você vai piorar um Sim, tantinho a sua saúde mental por conta disso. E vai criar um grau de sim, ansiedade horroroso. Lembra que a Jaque sim, falou? Ansiedade é excesso de futuro. E aí você começa a ficar preocupado, ai, como é que vai ser amanhã? Ai, meu emprego, ai, a economia do Brasil, ai. sim, Olha, sim. a gente não tem controle sobre o ambiente, Ah, né? palavra mágica. Você sabe que eu sofria de autocontrole, eu achava que eu podia controlar tudo. E agora, em 2020, Claudinha Paz, eu aprendi que eu sou uma pessoa extremamente elétrica, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, eu estava aqui, lá. Menina, em 2020, quando o mundo parou, eu parei primeiro que eu fiquei paralisada. Falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia como sair do lugar. Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu controlo isso? E aí, como que eu vou controlar tudo isso? Foi cancelado todos os meus treinamentos. Sabe o que é isso, Cláudio? Uma pessoa que vive em sala, que ama sala, que se... Falei, bom, vou ter que aprender agora. E estou aqui hoje fazendo live com você, estou amarradona. Lá no Tá início eu falava, vendo? Deus me livre, não vou fazer live, não. Esse negócio de ficar na internet, ficar filmando, gravando. Já estou me preparando para entrar nesse mundo digital. Mordeu a língua, Jaque. Mordi, eu já fazia coach online, mas agora já estou pensando em filme. Daqui a pouco já vou começar a filmar mesmo.
Gente, eu vou fazer um. A gente tem 5 minutos, né? Mas a Jaque, ela tá falando com a gente de saúde mental e emocional, que entrou depois, assiste tudo, porque ela iniciou falando, inclusive, das organizações, que as organizações precisam trabalhar com prevenção, educando as pessoas, por exemplo, essas informações que a Jaque trouxe para a pessoa física, de como ela cuida. As empresas podem propagar isso na empresa, né? Pode. Podem trazer palestrantes, Programas. podem contratar programas, né, para poder Pode me incentivar. chamar para fazer palestra, eu faço. Isso. Tá vendo? A Jaque é especialista nesse tema, né? Então, trazer pessoas que tragam uma educatividade para a organização. A liderança tem um papel importante, que é de escuta, de observar quem ele lidera, para observar quem está entrando num quadro perigoso de saúde mental e emocional. Né? Não é que ele vai cuidar da pessoa, mas ele pode dar o suporte, apontar para a gestão de pessoas, oferecer ajuda. É uma questão de humanidade, né, gente? Então, ela trouxe esse papel. Quem já está com problema e está dentro da empresa, qual é o papel da organização? Dar suporte e apoio, né, para essa pessoa. Tem que dar, oferecer psicólogo, você retirar essa pessoa, porque afinal, se ela está com você, ela entregou. Ela entregou para a empresa, ela vem entregando. Então, é uma obrigação moral, né, de valor, a empresa resgatar essa pessoa. Né? Virar, olha, eu sei que você está passando por um período X, vamos te ajudar. Né? Então, é importante. Na sequência, a Jaque falou de como o indivíduo cuida dele mesmo. Porque também não é só a responsabilidade da empresa, gente. Né? Alguém aqui escreveu no grupo que o negócio tem que ser sistêmico, né? E isso não é mais uma questão... Sistêmico. É sistêmico, é sistêmico. Então, não é só da empresa, é você também, né? Até a Lorena, olha, minha sócia entrou, Jaque. Eu falei de você, viu, Lorena, antes de você entrar. As pessoas precisam perceber suas emoções, atenção para a ação. É isso, né? É isso. Né? Então, a gente se autocuidar, né? Ela falou do autocuidado, a Jaque falou da farmacinha que a gente tem dentro da gente, e com pequenas ações a gente pode acionar a farmácia, ao nosso corpo produzir os hormônios que vão nos cuidar da gente, do nosso equilíbrio, né? Somos seres químicos, 70% do nosso corpo é água, né? Então, a gente precisa aprender os pensamentos que a gente tem, as informações que a gente está captando, né? Os excessos de informação. E que eu gostei muito, essa dica que você deu, para as pessoas tomarem atenção. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente. Essa métrica que você deu é maravilhosa, simples, mas não é simplória. A pessoa olha, será que eu tô... Teve até alguém que se denunciou aqui, eu tô com excesso de presente. Então você deve estar estressada. Com certeza. Né? A gente tem que também... Cara, mas como é que eu faço isso? Cara, ler... Busca leituras que vão te ensinar a fazer, busca cursos, né? Busca ouvir podcasts. Tem muita gente ensinando como a gente deve se cuidar melhor, né? Você como pessoa física, tá? E Claudinha, assim, cria uma rotina para você. Acorda de manhã, se programe, que seja 5, 10 minutos para você. Eu não vou fazer, não vou caminhar, não vou fazer nada, não vou subir escada. Faça um alongamento. Sabe? Aí, a cada 2 horas, coloque seu reloginho para despertar, levanta, vai na janela. Tome 15 minutos de sol todos os dias, isso já ajuda também. Tanta coisa. Depois que você coloca isso na sua vida, vira. Agora, nós vira não hábito. Do lado espiritual. Um dia nós vamos ter que marcar uma live para eu te falar. A gente faz uma live para falar. Pode deixar. A Gisele escreveu aqui, temos que cuidar, ter cuidado com nossas palavras. As palavras modificam as moléculas da água e somos 70% água. É verdade, Gisele, isso é quântico. Sim. É real. Isso é científico, inclusive, que a Gisele colocou aqui, tá, gente? Vamos marcar uma live só de energia quântica. Isso, vamos falar assim. A Lorena, minha sócia, também super entende, acabou de vir de um seminário com o Joe Dispenza. Inclusive, ela estava meditando, falou que não entrou antes porque estava meditando. Gente, vocês escreveram muito aqui. Eu estou até procurando, já, para ver se tem pergunta, mas as pessoas super interagiram. Depois você me fala.
As pessoas super interagiram aqui com a gente. Olha, não se preocupe que a Jaque vai estar comigo também num dos podcasts da Step U. Quem entrou agora e não conhecia a gente tem o nosso site www.stepu.com.br. Lá a gente tem conteúdo vasto no nosso blog com artigos, que a Jaque também vai escrever para a gente, já está convidada. Eu intimei ela a escrever um artigo, né? Ela vai também gravar um podcast para ela falar mais de organização. Então vai ser um bate-papo meu e dela, falando de saúde mental e emocional nas organizações. A gente vai gravar ainda para mês que vem esse podcast, tá? Então, a gente tem muito conteúdo gratuito dentro do site da Step U. Além disso, gente, temos programas maravilhosos, com instrutores maravilhosos, com assuntos como inteligência emocional, feedback para resultados, líder coach, comunicação, gestão de conflitos, né? Então, a gente tem temas diversos dentro da plataforma e a gente já vai lançar esse mês ainda a assinatura para as pessoas físicas, onde elas vão ter acesso a todos os programas. A gente já está com modelo assinatura para as empresas também, para elas terem acesso. Então, são conteúdos onde a gente só traz instrutor de alta qualidade e pessoas que têm de verdade experiência com a Jaque, tá? A Jaque não está convidada aqui à toa, estamos namorando para ela poder ser também uma das nossas facilitadoras dentro da nossa plataforma, né? Então, fiquem à vontade de entrar, compartilhar nosso conteúdo, ok? Jaque, antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui. Sim. A gente conseguiu manter uma audiência ótima, né? Obrigada, então, eu falo assim que nós estamos com uma sala com 30... Claudinha, fazer a live eu também. Super, olha, Jaque, eu queria te agradecer muito, 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 porque eu adoro te ouvir, o teu tom de voz é maravilhoso. Queria ter esse tom de voz. Meu tom de voz é esgarniçado, falo alto. E, assim, queria que você deixasse uma mensagem. E queria muita gratidão por você compartilhar, trazer sua energia, que é maravilhosa também, né, para as pessoas. Né? Então, muito obrigada mesmo. Em nome dos sócios da Lorena, do Carlos e do Orlando, né, os sócios da Step U, agradeço imensamente você ter aceitado vir aqui com a gente falar sobre esse tema muito relevante, tá? Eu agradeço você pelo convite e eu quero deixar o seguinte, a mensagem que eu fecho aqui. Seja protagonista da sua vida. Torne a sua vida real muito melhor do que a virtual. Porque no virtual tudo é possível. Você já viu? As pessoas postam tanta coisa boa no virtual, mas faça isso na sua vida real. Isso mesmo, obrigada. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Sempre tem alguém. Desenvolva todos os seus hormônios. Gratidão. Gratidão. Gente, muito obrigada. Muita gente escreveu aqui que te conhece, Jaque, dizendo que te ama. Nossa, gente. Obrigada pelos feedbacks. Teve gente também que falou que gostou de mim. Obrigada, eu aceito também. Não, você é uma fofa, Cláudia. Eu falei. Você, desde o primeiro dia, nós tivemos muita afinidade. É verdade. Gente, boa noite. Se cuidem. Usem máscara, álcool gel. Fiquem em casa. Cuidem dos seus, né? Cuide de você e cuide dos seus, né? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai. Né? Então, tá chegando. E quando tudo isso passar, eu quero que todo mundo esteja muito bem. Bem aqui no coração, bem no físico. Vamos usar esse tempo para fortalecer nossa musculatura mental, emocional, espiritual e física. Né? Perfeito. Boa noite. Até boa noite, gente. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. E agora saiu.